Então, muito boa tarde e tenho muito prazer em estar aqui, em receber umas dezenas de pessoas que estão interessadas em saber aquilo que eu faço. Eu muitas vezes pergunto a mim próprio que o facto de haver público que aprecia a obra, a arte de um artista, para um artista é uma coisa rara, porque, no fundo, estão a apreciar aquilo que eu próprio faço e não aquilo que os outros desejariam que eu fizesse. E, portanto, eu fico muito satisfeito por ter um público tão empenhado. Então, eu fiz este conjunto de slides que são praticamente digamos, uma visão mais ou menos global, isto é, uma visão que toca vários períodos da minha obra, praticamente desde o início que eu comecei a pintar. Digamos que o ano em que eu considero que decidi mesmo dedicar-me às artes, etc., foi em 1963. É uma data que eu fixo porque foi a data em que na Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, onde eu dei os primeiros passos, os meus pares, que na altura eram o Júlio Pomar, o Almada Negreiros e artistas já dessa idade, me editaram a primeira gravura que eu fiz. Isso significa um pouco como dar a mão a um jovem aprendiz de feiticeiro. Uma das minhas... Um dos meus interesses, ainda muito novo, com 15, 16 anos, foi a paleontologia e a arqueologia. Isto é, eu sempre me interessei pelas coisas ditas velhas, as coisas que estão na origem no fundo, na origem do mundo em si. E, portanto, a arqueologia é fundamental, quer dizer, a gente quando quer conhecer a cultura de um povo ou de uma zona do mundo, pois deve começar pelas pedras, por aquilo que está escondido na terra, etc. E a paleontologia, digamos, ajuda-nos a perceber um pouco o fenómeno da criação, da evolução das espécies e tal. Eu sempre me interessei por isso. Isto são peças são achados arqueológicos e paleontológicos que eu próprio escavei e vão ver que isto tem alguma ligação com coisas futuras que eu fiz na própria... No meu percurso. Isto é uma pintura da África, não, é anterior. É uma pintura um pouco na linha pop, com algumas figuras sinistras. Isto ainda é do tempo praticamente da Guerra do Vietnã e coisas assim do género. Isto é um projeto para um painel de grande formato. Isto é de 1966, portanto é do meu começo, do meu início, um pouco inspirado naquele tríptico do Gauguin, o que somos, de onde vimos, para onde vamos.
mais outra cena de guerra. Isto podia ser feito hoje, não é? Mas é de 1966. Portanto, já nessa altura o mundo andava às avessas e isto é uma das obras. Bom, aparecem aqui no meio uma série de imagens de arte africana e que foi o início e a fonte de inspiração de um processo artístico que deu origem a um tipo de desenvolvimento a que alguém chamou o processo Guimarães. E o processo Guimarães é tentar criar alfabetos das culturas por onde eu andei e das culturas que eu conheci. A África foi a primeira cultura exterior, digamos, à minha formação e que me permitiu criar uma série de sinais, símbolos, pictogramas, enfim, um conjunto de formas que depois eu usei na minha obra. Este tipo de apropriação de formas de outras culturas é importante para um artista plástico porque, no fundo, o artista plástico exprime-se ou expressa-se com imagens e vai criando o seu estilo. A imagem, do ponto de vista de comunicação, é extremamente importante porque a imagem tem uma forma e tem um conteúdo. Por conseguinte, quando se desenha, seja o que for, aí estamos a fazer a transmissão de um pensamento através desse processo pictográfico, digamos. Isto é uma peça de cabinda, é um fetiche com pregos e é do norte, mesmo norte de Angola, com cabinda. Aqui é uma figura feminina também de cabinda. Um outro fetiche, isto é um fetiche do Congo, com uma série de objetos pendurados, umas conchas e tal. Portanto, estas peças têm uma significação, quer dizer, são peças que são usadas para práticas de rituais, etc. E são depois, enfim, adornadas com estes elementos que são elementos, são as cargas mágicas que lhe dão força, E o Sr. Presidente vem aí, deixe-me mudar para uma... Ora, eu posso interromper? Posso interromper? É um prazer. É um prazer. Uma honra. Venha atender, Ana da Nazaré. 34, 11º ano, não é? Muito bem. Tem a noção, é preciso gravar? Bom, tem a noção de que estão perante dos maiores artistas plásticos e personalidades da cultura, vivos, bem vivos, e de repercussão mundial, que é o José Guimarães. Mas repercussão mundial, tão mundial quanto isto. O que não é muito habitual em artistas portugueses, que os asiáticos adoram. Não? É verdade ou não é verdade? É verdade. Portanto, não é apenas a Europa, não é apenas as Américas, não é apenas o mundo que fala português. Desde sempre, desde há muito tempo, embora seja jovem, tem um prestígio internacional excepcional. Portanto, aproveitem bem a ocasião. Aproveitem bem a ocasião, porque depois, além disso, tem uma vida muito interessante. Se ele quiser depois contar o resto da vida, eu não vou contar.
É uma vida muito interessante, porque tendo sido artista desde... que estava na alma, estava na veia, na sua maneira de ser, o ser artista, teve outras funções curiosas que normalmente não se associa à atividade de artista. E depois é curioso encontrar que escreveu, tem cadernos de apontamentos muito interessantes, tinha a mania de fazer uma espécie de diário, portanto, tudo isso torna uma personalidade fascinante. Na parte das perguntas, além das que vêm preparadas, que há sempre, as professoras preparam sempre umas perguntas, e você prepara umas perguntas, já sei como é, que é sempre uma coisa, o que é que tenciona fazer no futuro, o que é que foi melhor para si no passado, qual foi a maior alegria, a maior tristeza, o sonho realizado e a maior frustração. São iguais em todas as questões. Mas fica sempre bem a ver o que é que diz o convidado. Mas aqui são todos especiais, este é muito, muito especial. Tê-lo aqui é muito, muito especial. Não sei se tem a noção. Ele hoje é um clássico, mas continua a ser jovem de espírito como todas e todos vocês. Agora, imagine o que ele era há 30 e tal anos. Era uma bomba de inovação. Bom, obrigado. Uma salva de palmas para você. Posso continuar? Isto continua... Sim, bom. Portanto, eu estava a dizer que eu tenho, enfim, viajado um pouco por esse mundo todo, tal qual os portugueses fizeram desde o início da nossa nacionalidade, e uma das culturas que mais me interessou, mais me impressionou e ainda me impressiona, é a cultura africana. Eu já expliquei aqui também que, a partir da cultura africana, eu construí o chamado, hoje chamado alfabeto africano, que são cerca de 140 símbolos ideográficos, portanto, forma e conteúdo, e que me permitiram trabalhar na pintura com esses elementos que fui construindo, digamos. Eu depois falarei noutros, mas noutras zonas do mundo por onde eu andei, como por exemplo o México e a Ásia, e daí também me deram a possibilidade de criar uma série de formas e sinais e símbolos que eu usei depois na pintura. Isto é mais uma colher cerimonial, porque é curioso verificar que a cultura africana, as manifestações artísticas dos africanos são objetos e artefactos que raramente têm finalidades decorativas. São sempre objetos que representam alguma coisa ou que servem para alguma coisa. Por exemplo, as esculturas africanas normalmente representam os antepassados. E quando há reuniões na aldeia, essas esculturas estão lá presentes para inspirar as pessoas e os chefes nessas reuniões, etc. Isto é mais um outro objeto, isto é da Guiné-Bissau, um vaso. Bom, e aqui chegamos ao alfabeto africano. Se repararem, são tudo peças diferentes umas das outras. Há muitas formas que são máscaras, há outras que são fragmentos do corpo, e estas formas conjugadas contam histórias.
que é esse a vantagem destes símbolos. Este é o meu alfabeto, fui eu que o construí, embora inspirando-me em formas que eu encontrei, por exemplo, nos negóios de Cabinda, que têm um processo de comunicação muito curioso. Portanto, são povos sem escrita, mas que têm este processo de comunicar através de objetos. Os negóios de Cabinda comunicam entre si através dos textos das panelas, que são normalmente em madeira e que têm esculpidos uma série de objetos e elementos e pequenas histórias, e cada uma desses textos tem uma mensagem que é recebida por alguém que lhes oferece, que é normalmente do pai para o filho, do marido para a mulher, isto é, são objetos que contam uma história que tem sempre um fundo moral. E o processo de comunicação é esse, é um processo visual e que permite, enfim, o diálogo. Há uma outra tribo, que são os povos da Lunda, que têm um sistema muito curioso e que se chamam os desenhos da areia. Os desenhos da areia são desenhos escritos na areia e que ilustram o diálogo que há entre duas pessoas. Portanto, as pessoas falam e vão desenhando, à medida que a frase acaba e começa outra, eles apagam aquilo que fizeram e fazem um novo desenho. E, portanto, há sempre uma sinalética que acompanha enfim, o verbo, não é? A linguagem. E, portanto, é um processo que os africanos usam muito e que serviu para eu construir este alfabeto africano. Sim, isto são duas peças do alfabeto, um pé, uma perna, mas tudo isto eles são 150. O Sr. Presidente deu-me o prazer e a honra de ver isto pela primeira vez exposto, porque como são 150 peças, assim deste tamanho de madeira, é difícil arranjar uma parede. E então foi ali na exposição em Estrasburgo que pela primeira vez se mostrou este alfabeto, que de resto já não me pertence a um grande colecionador alemão e que vai mostrando, enfim, a obra que ele tem. Bom, isto é uma peça dos anos 70, 72, é feita em Angola. Eu vivi 7 anos em Angola, que foi um período muito importante e rico de novidades, de coisas que eu vi, enfim. Este é uma outra pintura dessa mesma época. São pinturas com mais ou menos 2 metros de altura e são desse período pop. Pronto, isto é um gouache da série dos Reis, que é também dos anos 70, 74. Ainda foi feito em África. Depois há estes bonecos mais expressivos em madeira, que eu fiz uma série deles, não é? São sempre formas que eu vou refazendo, reinventando,
Estas já são as tais formas do vocabulário, mas são as peças já em madeira que são policromadas do alfabeto africano. Bom, ao longo dos anos, isto já são obras mais recentes, eu fui tratando temas que eram importantes na minha vida. E um dos grandes autores que mais me entusiasmou e que eu fiz imensas coisas foi o Camões. E eu lembro-me que a primeira vez que eu fiz uma série que se chamou a série Camuniana, que foi até editada pela Biblioteca Nacional, perdão, pela Imprensa Nacional. Era um livrinho com um texto do José Augusto de França sobre Camões, e eu fiz um conjunto de obras, eram cerca de 20, ou entre 20 a 30, e que representaram Portugal na Bienal de São Paulo, nesta altura. Já não me recordo em que ano foi, mas foi nos anos 70 e tal. E fiz uma série de peças. Esta aqui é o Naufrágio, e é o Camões, a Dinamene e uma caravela. É mais uma cena do Camões, como vem aqui, uma viseira. Inês tirar ao mundo, foi o naufrágio. Bom, os anos passam e nas minhas andanças pela Bélgica, e sobretudo em Antuérpia, eu fiz uma série de obras na altura em que se comemorava o centenário do Rubens. O Rubens foi outro autor que me interessou muito e que eu escalpelizei até ao máximo. E esta pintura é o passeio de Rubens e de Helene Formão. Cá em Portugal há um belo quadro da Helene Formão, que é a Helene Formão com chapéu de palha, que está na Fundação Gulbenkian. Vale a pena ver, porque é um quadro excelente. Isto é um tríptico em que o anjo apresenta o retrato da Maria de Médicis ao rei. Portanto, digamos, uma das cenas que ao que parece, até nem era muito normal, até era muito normal naquele tempo, em que digamos, os noivos, as noivas eram apresentadas por fotografia antes de tal. Outra zona do mundo por onde eu andei foi o México, que é um país fabuloso e que tem uma cultura extraordinária, e eu inspirei-me muito nos chamados papéis picados, que são aqueles papéis de seda que eles usam para ornamentar festas, mesmo as festas dos mortos, que são festas, não são festas de tristeza, mas festas em que eles celebram os antepassados, etc. E depois tem estas cenas todas, isto são, no fundo, são caveiras, não é? Estas figuras populares aparecem todas com uma caveira. Isto é da mesma época. Continuamos a evoluir, já numa zona
que não é da série México, mas isto é mais a zona chinesa. Isto é uma pintura com também um grande formato, tem para aí 2,5 metros de comprimento. E é a série China. Bom, isto é interrompido agora com mais umas peças africanas. Temos aqui um bronze do Benin e uma máscara Yoruba da Nigéria. É curiosa aquela máscara, porque são duas máscaras, ou melhor, há uma cara e depois sobrepõe-se a máscara, mas a máscara, parece que estamos agora com a pandemia, pois... Isto é mais uma máscara Heket, isto é Congo. São máscaras usadas para determinados rituais e são máscaras para dançar também. Isto é um conjunto Bamileké dos Camarões, também são peças de grande formato, que estão em Guimarães, no centro lá das artes de Guimarães, onde há lá uma coleção bastante grande das minhas peças africanas. São máscaras Bedu, isto é do Burkina Faso. Isto são peças também com uma grande dimensão. Estas máscaras normalmente são usadas na cara, mas agarradas com as duas mãos, porque são muito pesadas. Desculpa. Isto é uma máscara chamada máscara Sol. Isto também é Burkina Faso, e são máscaras muito curiosas e com um grande poder de invenção. Isto é um macaco, e isto é Congo, Lunda, nessa zona. Não? Isto é uma máscara Kyoka, de Angola, e esta é uma peça extraordinária, que é era o antigo rei dos Lundas, e tem uma feitura e uma qualidade expressiva muito grande. É uma peça extraordinária. Há uma parecida na Sociedade de Geografia. Bom, aqui estamos com dois cavaleiros, é um casal, e do Dogon. Dogon é Mali. Isto é outra máscara Dogon. São máscaras de dança, usadas em festas, etc. Bom, aqui é uma vista do centro de Guimarães. Se passarem por Guimarães, vão visitar, porque realmente foi uma coisa importante, que foi construída na altura da Capital Europeia da Cultura, portanto faz agora 10 anos. E tem uma grande qualidade, não só na arquitetura, mas também nas obras que estão lá expostas. Não é? Aqui, esta zona é uma zona muito, muito importante, porque é uma réplica da primeira exposição que eu fiz em Luanda, em 1968. Naquilo que se chamava o Museu de Luanda, o Museu de Angola.
e que tinha uma coleção extraordinária de arte contemporânea, portuguesa, que pertencia ao Manuel Vinhas, e que tinha uma série de dioramas com animais empalhados, etc. Portanto, no fundo, o conteúdo desse museu era a coleção portuguesa de arte contemporânea e depois esses animais empalhados, expostos em vitrinas, etc. E eu fiz lá esta exposição. Esta exposição tem duas peças fundamentais, que é esta, Retrato de Família, e esta, que é uma cabine telefónica. Eu, quando fiz esta exposição, caiu o Carmo e a Trindade. Disseram mal, mais possível, os jornais e tal e tal. E depois, entretanto, em 74, eu voltei para Portugal, trouxe os pequenos objetos, trouxe tudo, e 30 anos depois, quando foi inaugurado o Museu de Serralves, o João Fernandes e o Todoli, através de imagens, pediram-me para eu reconstituir estas peças e que hoje estão no Museu de Serralves. É curioso a vida que as obras de arte têm, quer dizer, nascem, depois cumprem um purgatório e depois vão para o céu, ou não vão para o céu, não é? De maneira que estas peças, outro dia, por acaso, na exposição da pós-pop na Gulbenkian, esta foi exposta, estava lá, e a outra, enfim, viaja bastante e tal. Isto é uma tapeçaria de estopa, que eu fiz em Luanda também. Portanto, isto é uma reconstituição dessa coisa. Aqui é uma sala das máscaras, que tem inúmeras máscaras que, enfim, podem visitar. Esta sala. Estes plintos, portanto, as máscaras estão suspensas porque isto é uma parede de vidro, e estes plintos foram inspirados nos plintos que o Museu Bardi, o Museu de São Paulo, fez quando foi da sua inauguração. Enfim, o arquiteto que fez isto inspirou-se nestes plintos e realmente tem um bom resultado. Há toda uma transparência que... Pronto, agora são peças já bastante mais recentes. Isto é da série do inframundo. E o que é o inframundo? O inframundo é uma zona em que não se está à superfície, nem se está muito em baixo. Quer dizer, é uma zona em que, quando chove, os mortos movimentam-se. Isto é México, não é? Portanto, não são invenções, quer dizer, o Juan Rulfo, que é um grande escritor mexicano, tratou o inframundo como sendo uma realidade. E, portanto, estas obras, se repararem, aqui há uma espécie de zona que separa e em baixo é o inframundo. Isto deu origem a um álbum de algumas gravuras. Bom, agora damos um grande salto e estamos no Japão, na cidade de Kushiro, que fica na ilha de Hokkaido. É mesmo ao norte, é próximo já
da Rússia. E esta cidade de Kushiro tem um clima inóspito e isso faz com que os jovens, sobretudo, não gostem da cidade e vão para o sul, para Tóquio, etc, etc. E então, numa zona que foi reaproveitada, inicialmente esta zona era a zona das minas de carvão e que eles depois abandonaram, e então era um grande espaço e eles criaram nesta zona da cidade um conjunto de equipamentos, não só administrativos, mas também culturais. E convidaram-me a participar neste projeto de modo a transformar esta zona inóspita numa zona mais atrativa, mais atraente, mais interessante. E então eu construí uma série de objetos e, sobretudo, usei muito o neon. Usei a cor e o neon. O neon, daqui agora não se vê bem, mas já vamos ver. Enchi toda aquela zona da cidade nova com uma série umas dezenas de objetos. Todos isto são tudo peças únicas. Por exemplo, estes bancos, só há um banco igual a vermelho, um banco azul, um banco amarelo. Isto são objetos que foram espalhados pelos passeios, etc. As luzes são luzes de neon que durante a noite criam um efeito curioso, e não só durante a noite, mas mesmo durante o dia, porque há uma neblina quase constante nesta zona e o neon com a neblina cria umas atmosferas de luz curiosas. Isto é um equipamento urbano, digamos. É um equipamento que serve para ter um mapa da zona e que, enfim, fui eu que desenhei também este equipamento. Isto é outro tipo de sinalética, é um tótem que diz mais ou menos bem-vindo, welcome to, está aqui até o nome, welcome to Kagawa, que isto é naquelas ilhas, umas ilhas que há no mar da China, no mar do Japão. Isto é mesmo em Tóquio, numa zona residencial de Tóquio. Mais este. Esta escultura tinha 8 metros. Eu digo tinha porque eu fiz 8 esculturas mais ou menos deste tamanho, e isto é em Macau. E esta é ao pé daquele cinema, do teatro, Hotel Mandarim, no antigo. Mas havia mais, mas essas outras foram destruídas. Enfim. Aqui é em Lisboa. Antigamente, esta escultura, que tem 16 metros, esta escultura do tamanho da escultura do Marquês de Pombal. Não parece, mas é. E estava numa zona, numa praça, mas 10 anos depois essa praça desapareceu. Felizmente que a escultura não desapareceu e está integrada ali antes da Expo, quando se vai ali em Braço de Prata, mais ou menos. Não? Mas está bem integrada, porque aquela zona é uma zona de qualidade, não é? Isto é a mesma escultura.
quando se está ao pé que se vê a força desta coisa, destes... Isto é um muro em Carnide, exatamente, na estação de metro do Carnide. A estação de metro de Carnide está integralmente decorada com neons no interior e no exterior tem estes dois grandes muros. Um é a criação do mundo e o outro, já não me lembro o que é, mas um é a criação do mundo e o outro... No interior da estação de Carnide há estes neons e mais nas paredes laterais também. Isto são as coisas mais recentes, intitulada a série Brasil, estas cores, etc. Bom, e depois temos aqui uma peça bastante pop, com uma série de... integra uma série de objetos. No fundo, isto é uma maneira de expor este tipo de objetos, não de uma forma convencional, como são os plintos dos museus, etc., mas reciclando as próprias caixas que transportaram as minhas obras e que se transformaram depois em receptáculos de uma série de objetos. Isto é outra. Depois aqui confunde-se, mas enfim, há uma bandeira americana, ali há uma metralhadora, ali, enfim. E estes objetos têm uma particularidade, é que tudo se dobra e fica transformado no caixote. E isto tem uma grande vantagem, porque quando se transportam as obras de arte, não há coisas... fica tudo encolhido dentro dos caixotes e é mais fácil transportar. A luz, os neons, os LEDs são constantes e recorrentes no meu trabalho. Isto é uma espécie, é uma floresta de objetos. Tudo isto dobra-se e encaixa e fica transformado no caixote que transportaram as obras. Devo dizer que estes caixotes, quando a gente manda um quadro dentro de um caixote, às tantas o caixote é mais caro que o quadro. E portanto, quando eu comecei a ver isso, comecei a reaproveitar os próprios... Bom, isto está aqui porque isto é escrito por um grande crítico de arte, infelizmente morto já, que é o Pierre Restany, que conhecia bem a minha obra e que escreveu este livro que se chama O Nomadismo Transcultural. Portanto, digamos que ele encontrou no meu processo de trabalho uma maneira de envolver várias culturas através das artes plásticas, etc. Isto também é uma pintura mais antiga, é um tríptico, também são três trípticos, são 3 pinturas. Isto é uma obra das mais recentes. Isto está feita em Xangai, foi inaugurada 2 meses antes de começar a pandemia. Eu estava em Xangai quando isto foi inaugurado e é um corredor enorme ao longo do rio e estas peças também têm luz
tem luz de neon. E foi a primeira grande exposição internacional que eles fizeram, convidando vários artistas para realizar obras com caráter definitivo, que é o caso, não é? Isto é tudo em alumínio, em aço inox, e, portanto, resistindo, enfim. Esta peça é um conjunto de tubos de neon que pendem do teto neste grande cilindro, que era um cilindro que estava completamente vazio, não tinha nada lá dentro, e então eu resolvi fazer este conjunto de neons que apagam e acendem, apagam e acendem. Portanto, não é uma luz fixa. E tenho a impressão que com este acabei.